pessoal, começa agora o Momento Papo de Mãe. Criança costuma ter medo de escuro, de ficar sozinha, de bruxas, de monstros. Tem quem tenha medo de palhaço e até de Papai Noel. Como lidar com os medos dos nossos filhos e filhas para que seja algo normal e não se torne um problema? A mamãe Luciana Mello, cantora, que tem a Nina, de 8 anos, e o Tony, de 3, está aqui com a gente e vai conversar sobre esse assunto. Com o maior prazer. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. Falar sobre os filhos é a melhor coisa do mundo, né? A gente que agradece você por ter vindo. Obrigado. E queria saber, seus filhos têm medos? Assim, acho que é normal da idade, né? A gente tem, como você disse, a Nina tem 8, o outro tem 3, né? O de 3 ainda não se manifestou. A Nina, às vezes, tem uma insegurança, mas não teve medo de bruxa, de nada disso, né? Mas, assim, não tivemos, eu e o Ike, assim, não tivemos esse problema muito grave com medo. Acho que é muito de acordo com a idade também, exato, né? É muito de acordo com a idade, as inseguranças. De acordo com o que os pais passam para o filho, né, Maria. Luciana? Depois a gente fala sobre isso. É mesmo. Um certo medo chega a ser necessário para impedir situações de risco, por exemplo. Então, será que existe um medo que é bom e outro que é ruim? Tem também medo que é passageiro e outro que fica. Bom, para falar sobre esses medos, está também com a gente a terapeuta de casal e família, Thay Castilho. Thay, a partir de que idade surge o medo? É difícil a gente dizer exatamente, porque varia muito de uma criança para outra. Mas tem já crianças que recém-nascidas, pequenininhas, bebês ainda, que têm o que se chama de terrores noturnos. Que é a criança que chora muito à noite, que grita à noite, assim, chora compulsivamente e que os pais não dormem. E são terrores noturnos inexplicáveis, porque quem é que vai falar disso? E normalmente isso acaba passando com a idade, né, Thay? Isso passa com a idade, mas às vezes a gente, com consultório, ouve pais contarem que a criança tem 2 anos, ainda tem isso. Então, aí a gente conversando, a gente percebe que tem um ambiente que é tenso. E que as crianças têm radares, né? Elas sentem tudo. Então, dá para pensar que essas crianças, elas se aterrorizam, entre aspas, por aquilo que elas não sabem e quase que por aquilo que elas preveem. Então, às vezes, é um medo durante o dia que pode ir à noite. E, Luciana, você acha que tem mesmo esse medo que é necessário para evitar situações de risco? E tem aquele medo que é inexplicável? Tem. Eu, graças a Deus, não tive esse problema com terrores noturnos, com nenhum dos dois. Graças a Deus, porque eu conheço gente que teve, realmente é muito frustrante, né? Mas eu concordo com a doutora, porque eu acho que tem muitas vezes é o ambiente da casa, às vezes a mãe é muito estressada, ou a casa está passando por um momento, o casal passando por um momento, e as crianças sabem tudo, elas pescam tudo verdade. A todo momento. E tem outros medos que acontecem de acordo com o desenvolvimento da criança, Isso. com a faixa etária, quer dizer, a criança que começa a dormir sozinha, aí o pai deixa ela lá no quarto, dá um certo medo, né? Mas é importante, nós aqui, eu e o Ike, assim, a gente, desde que nasceram, dorme no quarto dele, sozinho, né? Então, e com assim, a luz toda apagada? À noite, sim. À noite, sim. De dia, não, né? Quando eu tinha aquele soninho da tarde, é tipo, tá dormindo à tarde, a casa tá acontecendo, você quer dormir, você descansa ali. Mas à noite sempre, assim. A única vez, eu acho que a Nina ficou um pouco mais insegura foi no momento de tirar a chupeta. E tem o medo também das novidades, né? Por exemplo, a criança que vê pela primeira vez o Papai Noel, os pais acham que a criança vai adorar e, de repente, ela leva um baita susto, né? O palhaço, por exemplo, nas festinhas infantis, mas né, vocês falaram do medo, esse medo é necessário também, às vezes, até para proteger, né? Que a gente fica com medo. Então, e também tem uma coisa, Luciana, que é importante, que as crianças têm vontade de crescer e medo de crescer, ao mesmo tempo. Uma outra coisa importante, o medo, ele acompanha, como você disse, Mariana, o desenvolvimento da criança. E, às vezes, a criança tem um pouco de medo dela mesma. O que significaria isso? A criança tem sensações, ela sente o próprio corpo e sente quando o adulto toca o seu corpo. E as crianças pequenininhas têm sensações e, às vezes, elas não sabem dizer o que está acontecendo. Então, elas ficam também com um pouco de medo das suas próprias sensações. Agora, o que pode ajudar muito isso, né? O quê? O acolhimento da criança. Os pais que podem entender o medo da criança e podem também perceber
o que está acontecendo no entorno que a criança pode estar ficando com medo. Mas, por exemplo, esse medo de dormir à noite sozinho, né? O que a Thay falou, se os pais vão lá, dão atenção para esse medo do filho, né? Tentam entender por que ele está com medo, né? Se dão um carinho e tal. É muito melhor do que, de repente, não, você vai ficar aí, mas né? eu acho que é aprender a ouvir. A criança tem que ser ouvida também. Então, né, assim, isso eu tinha quando eu era pequena. Porque eu sempre fui muito questionadora, assim, né? Então, eu hoje com meus filhos, até às vezes meus filhos são muito parecidos comigo nesse sentido, a minha mãe fala, agora você vai ver brincando, né? Eu falo, mãe, eu acho ótimo. Porque eu quero conversar com eles, né? Então, se ela tem algum medo, algum receio, agora ela com 8 anos, tem os amiguinhos que falam de coisas... Eu falo, filho, isso não existe. Ou, pô, você quer saber sobre isso? Vamos sentar, a gente conversa. Então, assim, eu e o Ike estamos sempre junto com eles. Então, eles sabem, a Nina mais, né? Porque é maiorzinho um pouco. Então, eles sabem que qualquer dúvida que tiver, qualquer medo que tiver, mãe, pai... Como é que eu vou lidar com isso? Graças a Deus, eles não têm medo de dormir sozinho, dormem lá sozinha. A Nina, hoje em dia, aí, nessa época da chupeta que eu falei, ela ainda ficava, pô, mas posso deixar a luz acesa? Pode, mas não tem nada... Eu falo sempre para eles, tudo que tem no claro tem no escuro, não tem nada de diferente. E aí funcionou pra mim, na sua funcionou. casa, né? O nosso papo continua depois do intervalo. Vamos falar ainda sobre quando o medo demais é sinal de preocupação. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe, nós já voltamos. O Momento Papo de Mãe está de volta e hoje estamos falando sobre medos infantis. Luciana, você acha que tem que ter um equilíbrio dos pais, assim, para respeitar o medo da criança, mas também para não incentivar aquele medo? Como é que a gente encontra esse equilíbrio? Claro, tem que encontrar esse equilíbrio, porque às vezes a gente passa os nossos medos, né? Eu tenho alguns, por exemplo, eu estava falando aqui com medo, eu tenho medo de sapo. Então, às vezes, eu não quero passar isso para ela. Óbvio que eu não quero, porque eu sofro com isso. Óbvio que você não quer o que você sofre, né? Mas aí, às vezes, ela, mãe, mas por que? Eu falei, filha, eu não sei. Eu tenho, o medo é meu, não é seu, tem coisa que é só minha. Mas eles têm medo ou não? Não ficaram com medo? A Nina tem um receio, porque é feio, né? Um bichinho ali que ela também não acha muito bonito. Tem que tomar um certo cuidado. Às vezes o sapo pode também ter essa questão do cuidado. Mas por exemplo, eu já ouvi várias histórias, né, de pais que têm medo de cachorro, por exemplo, e os filhos ficam em pânico, acabam deixando de fazer coisas, até porque na casa do amiguinho tem um cachorro, a criança não vai. Mas eu acho que é compreensível um pouco, porque, por exemplo, se essa mãe ou esse pai foi atacado uma vez por um cachorro, tem esse trauma dele. Então, às vezes, é difícil não passar. Por mais que você tente, a criança é aquele radar. Então, você fala, não é, e a criança fala, é assim, você tá com medo sim. Dá para não passar? Os pais têm que tentar não passar esse medo? Não, eu acho que não dá para não passar. Não dá, os pais eles vão passar mesmo. O importante é como os pais vão fazer com medo da criança, que história que eles vão contar. Gente, pensa um pouco nos contos de fadas, que a gente lê para as crianças contos de fadas, que daquelas... A bruxa, o monstro. E a criança, na grande parte das vezes, não tem medo disso. Até gosta, né? Então, depende muito da relação dos pais com a criança. Então, acho que não é obrigatório que a mãe tenha medo de cachorro, a criança vai ter medo de cachorro, desde que isso possa ser falado e contado. Olha, eu posso falar só um negocinho rapidinho? Eu fiz uma peça infantil quando eu estava grávida do Tony e me chamaram para ser... Era a história do lobo mau e tal, né? Só que era um estilizado. Eu era a lobo, eu era a filha do lobo mau que vinha para vingar o lobo, que achava que tinha morrido. É uma peça muito legal chamada Enquanto Seu Lobo Não Vem. Quando o diretor me convidou para fazer a peça, falou, você vai ser a loba? Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho um público infantil muito bacana também, tem muitas crianças que vão ao show. Crianças, meu Deus do céu, como é que vai ser? Cara, todo mundo esperava a loba no final da história. Pra fazer a foto, sempre... Uma ou outra, assim, quando eu aparecia, porque eu já sou enorme, né? Eles botaram um salto, era uma coisa... Era muito bacana o figurino também. Uma ou outra, quando eu aparecia... Mas, em geral, e assim, até o final da peça, as pessoas ficavam... Que a gente depois saía pra fazer foto com as crianças cadê a loba? Cadê a loba? Então, é um fascínio, né? Com o vilão da história até também. para aprender a lidar com esse medo, Sim, né? sim. É esse o momento, né? Primeiro, para ver que situação que a criança tem medo, os pais conversarem e perguntarem para a criança. E depois, pela minha experiência, quando o medo vira problema, claro que o medo do desenvolvimento, né? Que acaba virando um problema, aí eu acho que tem que pensar o que está acontecendo naquela casa.
Porque a Ou criança... às vezes também na escola, não, em outras na situações, escola, né? na Para não escola... culpar também tanto só os pais. Não, às não vezes é, tá em não outra- é os pais. Não é os pais, porque não tem só os pais com as crianças. É verdade. É. Né? A criança... É importante falar isso. Não estão só os pais com as crianças. Né? Tem outras pessoas que tomam conta das crianças. Então, tem que pensar o que está acontecendo. Eu acho que é sempre um ponto de interrogação. Quando a criança se fixa no medo, é um ponto de interrogação. É observar e começar a ter uma pulga atrás da orelha. Imagina, às vezes tem alguém que faz uma ameaça, eu já ouvi para a criança, fala assim, se você não dormir agora, a bruxa vem te pegar. E a criança não consegue dormir. Se você for ali, tinha essas coisas. Se for ali, o homem do saco te pega. O meu filho tinha medo do lixeiro. O homem do saco. Ele gritava quando passava o lixeiro em casa, porque tinha uma mulher em casa que falava que o lixeiro ia levar ele. E, Luciana, também tem uma questão de personalidade, né? Você que tem 2 filhos, às vezes tem um que é mais medroso que o outro, né? Como é que é na sua casa? O Tony é pequenininho ainda, tem 3 e pouco, mas ele é menino também e tal. Mas eles dois foram sempre super... cuidadosos, assim. Mesmo o Tony, que é menina, mais espoleta, assim, mas é porque eu também sou. A minha filha depois também vem com a idade, ela teve uma certa insegurança na escola, porque mudou o horário, e aí ela ficou meio insegura, e a gente trabalhou isso junto com a escola. Eu falei... Aí eu fui entender exatamente isso. Você tá junto com a criança, eu fui entender que uma vez contaram para ela que o menino ficou lá na escola esperando até de noite. E aí ela ficou achando que era ela que ia passar por aquilo, entendeu? E eu falei, cara, a gente nunca atrasou, estamos sempre aqui, tudo mais, a gente mora perto. Então aí ela foi Como é desvencilhando importante esse medo. conversar, né? Mas é no tempo dela, porque eu conversei com a escola também foi super bacana, a gente cedeu de um lado, cedeu do outro, ela também. Às vezes é bobagem pra gente que é adulto aqui, já passou por isso, mas pra ela Tem que ficar atento. é o momento, é o olho do furacão que ela tá passando ali, então você precisa estar Olha, junto. infelizmente o nosso tempo acabou. Queria falar. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Thay, muito obrigada pelas orientações. Nada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Tem algum site para divulgar? Olha, alguma rede social, né? Eu sempre divulgo o site do Instituto Terapia Familiar de São Paulo, que é www.itfsp.com.br. Tá legal. Tá bom? E, Luciana, muito obrigada pela presença, vocês, por dividir as suas histórias com a gente. Muito obrigada. A gente divide histórias também. A gente tem, eu e meu marido temos um blog chamado Fotografilhos, que a gente fala sobre o nosso... O Wiki escreve muito bem sobre a paternidade, né? E a gente envolve, enfim, as pessoas no nosso dia a dia, dão dicas, a gente dá dicas do que a gente Qual é o gosta. endereço? Estamos lá nas redes sociais, @fotografilhos, youtube.com/fotografilhos. E tem os meus também, Tem Luciana o seu Mello. CD também, né? Exatamente. Eu tô lá nas redes sociais, facebook.com/oficial Luciana Mello com 2 L's. Na Instagram também, @Luciana Mello. Enfim, eu costumo dizer que eu sou facinho de achar. Tem o Fotografilhos, tem a Luciana Mello, tem o CD Na Luz do Samba, que foi lançado esse ano em homenagem e dedicado ao meu pai, que é um disco só de samba, Saudoso, muito bacana. né? A gente vai sempre te acompanhar. Muito obrigada a vocês pelo carinho. E a nossa dica de livro é O Bicho Papão Não Existe, da editora Fundamento. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até a próxima. Até, tchau, a gente se vê. Bom, os medos infantis fazem parte do desenvolvimento. Agora, muitas vezes eles se fixam. É importante para os pais acolherem a criança que está com medo e fazer perguntas. O que está acontecendo?